Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Gustavo Mota, sou médico urologista, especialista em disfunções miccionais. Bom, numa última postagem, comentamos sobre incontinência urinária masculina, hiperplasia prostática, e algumas pessoas me pediram que eu falasse sobre incontinência urinária feminina, o que é muito justo, muito relevante, pois é uma doença muito frequente em nosso meio e que na maioria das vezes tem um bom tratamento. Então, falaremos aqui objetivamente sobre incontinência urinária feminina, os dados principais. Essa incontinência é dividida em alguns tipos, em algumas modalidades, e a gente pode aprofundar nessas modalidades em vídeos subsequentes, porque senão a gente vai ficar com um vídeo muito longo. Então vamos lá. Objetivamente, o que é incontinência urinária feminina? A incontinência urinária feminina é definida pela perda involuntária de urina. Então a gente tem que entender que perder urina sem querer não é uma situação normal, é uma situação de doença e que merece uma avaliação e um tratamento adequados. Bom, a incontinência urinária feminina é muito mais comum que a incontinência urinária masculina, e isso deriva de fatores anatômicos principalmente. A mulher tem a uretra mais curta, a mulher não tem próstata, que atua muitas vezes como um segundo esfíncter, e a mulher engravida. Então as gestações, disparidades, a via de parto, também são fatores de risco para a incontinência urinária. Ainda devemos citar que fatores ocupacionais, então, pacientes que trabalharam ao longo da vida com transporte manual de pesos, exercendo uma força contínua sobre a pelve, também terão o risco de incontinência urinária futura. Fatores ambientais, pacientes que fumam, pacientes que usam drogas, não se cuidam, não fazem uma atividade específica física para isso, pacientes que ficaram gordinhas, obesas com o tempo, também terão fatores de risco para a incontinência urinária futura. Algumas pacientes desenvolvem condições inesperadas, Pacientes que têm uma carga genética com alteração da produção do colágeno, também pode ter então uma fraqueza da sustentação do assoalho pélvico e desenvolver incontinência urinária e também prolapsos pélvicos. Pacientes que têm diabetes, Alzheimer, Parkinson, tiveram algum tipo de acidente vascular cerebral, algum traumatismo raquimedular, também podem cursar com quadros de incontinência urinária. Do ponto de vista acadêmico, a incontinência urinária na mulher ela é dividida em 3 tipos principais e um tipo que é menos comum. Então vamos lá. O primeiro tipo de incontinência urinária que a gente vai falar na mulher é a incontinência urinária de esforço, também chamada, no passado, de incontinência urinária genuína. O que é isso? A paciente ela perde urina ao realizar um esforço. Então essa paciente ela tossiu, espirrou, pegou um netinho no colo, pegou um peso, subiu uma escada correndo, um jump na academia, uma gargalhada mais forte, e essa paciente então apresenta a perda miccional. Muitas vezes, a maioria absoluta das vezes, se essa paciente estiver em repouso, ela não perde urina. Então a gente pergunta para a paciente, quando a senhora dorme, a senhora acorda seca? Sim, doutor, se eu não fizer força, eu não perco urina. Então está caracterizado a incontinência urinária de esforço. Essa incontinência urinária, ela muitas vezes está associada a um déficit da anatomia da uretra, uma hipermobilidade da uretra, uma perda da sustentação uretral, e muitas vezes esse tratamento vai ser feito inicialmente com fisioterapia. A fisioterapia é a primeira linha de tratamento de todas as incontinências urinárias, e na falha a gente então parte para a cirurgia para reparar anatomicamente a sustentação da uretra. Bom, o segundo tipo de incontinência urinária na mulher é a incontinência urinária por urgência. Se a incontinência urinária por esforço era determinada mediante uma atividade física, um esforço sobre a pelve, a incontinência urinária por urgência não tem essa característica. A incontinência urinária de urgência ela é determinada pela contração do músculo detrusor, que é o músculo da bexiga, na hora errada. O marcapasso da bexiga está alterado. Então existem contrações involuntárias. O reflexo clínico disso é a paciente no banheiro muitas vezes, é a paciente ter um aumento da sensibilidade vesical, essa paciente deu vontade de urinar, ela tem que correr para o banheiro, que a gente chama de urgência,
E muitas vezes essa paciente vai ao banheiro uma frequência elevada ao longo do dia e também à noite. São pacientes que frequentemente acordam à noite para urinar. Então essas pacientes, elas não dependem da realização de uma atividade física para perda urinária, né? Ela vai perder a urina de maneira involuntária, sem fazer nenhuma força para que isso aconteça, certo? A causa disso é uma instabilidade, né? Uma contrações involuntárias do músculo detrusor, e o tratamento primeiramente é feito com treinamento do assoalho pélvico, fisioterapia pélvica e medicamentos específicos. A falha dessa terapêutica inicial, a gente ainda tem o botox vesical e a neuromodulação sacral como opções de tratamento, né? O terceiro tipo de incontinência urinária na mulher é a incontinência urinária mista. É quando as pacientes reúnem características de incontinência urinária de esforço e incontinência urinária de urgência. Então percebam que são quadros clínicos mais complexos, porque essa paciente ela tosse, perde urina, ela corre para o banheiro o tempo inteiro, ela acorda à noite para urinar e existe um impacto na qualidade de vida muito grande, né? Bom, o tratamento vai ser relacionado às condições descritas previamente, né? Um quarto tipo de incontinência urinária encontrado na mulher, e menos frequente e muito mais frequente no homem, é a incontinência urinária por transbordamento. Para haver um transbordamento, a gente tem que ter a bexiga cheia e um déficit na eliminação de urina. Sendo assim, a bexiga vai enchendo, ganha muita pressão. Na hora que a pressão da bexiga vencer a pressão da uretra, do canal uretral, então essa paciente perde urina por extravasamento, por transbordamento da bexiga, né? Vamos encontrar isso nos casos de estenose de uretra feminina, pouco frequentes, ou em quadros neurológicos, como síndrome de Fowler ou deficiência primária do colo vesical. São situações menos frequentes, mas nós, urologistas funcionais, temos que estar atentos a estas condições. Então é o seguinte, a incontinência urinária feminina é uma doença muito frequente e que muitas vezes não vai levar essa paciente a uma complicação grave do ponto de vista fisiológico. Essa paciente ela não vai morrer da incontinência urinária. Ela pode desenvolver quadros repetidos de infecção urinária pela umidade local genital, quadros de candidíase, mas normalmente não vai cursar com um quadro grave, só que existe um impacto muito importante psicossocial. Essa paciente, ela tem medo de sair de casa, ela vira refém da sua doença, ela está sempre utilizando um forro, está sempre utilizando, levando consigo na bolsa uma troca de roupa, um absorvente, um protetor. A paciente vira refém da sua condição. Então, por mais que não leve a paciente ao óbito, a complicações graves de saúde, o impacto psicossocial é muito importante. Então, nós, urologistas funcionais, temos que ter muita atenção com essas pacientes, porque dar qualidade de vida é a nossa função, tá certo? Fica aqui então o nosso recado sobre incontinência urinária feminina, eu fico à disposição para esclarecimentos e até uma próxima. Até mais!